No vídeo anterior, nós comentamos sobre as características histológicas das diferentes regiões do néfron que justificam as funções que são desempenhadas em cada uma dessas regiões. A partir desse ponto, nós iremos explorar os mecanismos de formação da urina a partir do ponto onde o sangue é filtrado na região do corpúsculo renal. E, naturalmente, a nossa primeira etapa diz respeito a compreender os mecanismos de reabsorção e secreção que acontece no túbulo contorcido proximal. Duas características iniciais são importantes de serem destacadas. Uma primeira é de que o líquido, ou melhor dizendo, o filtrado que chega à região do túbulo proximal possui uma osmolaridade semelhante à osmolaridade sanguínea. Isso porque, na etapa de filtração, nós temos a saída de solutos e de água na mesma proporção, o que garante que essa osmolaridade do filtrado que chega ao túbulo proximal, ela seja semelhante ao do sangue que foi filtrado. O segundo aspecto que podemos visualizar nessa imagem à esquerda é a intensa atividade de reabsorção que acontece no túbulo proximal, representado pelas setas que têm o sentido de movimentação de água e de solutos da luz do túbulo para fora, para os capilares peritubulares. Essa região, nós vimos anteriormente que possui essa atividade reabsortiva tão intensa em função das suas características histológicas. As células tubulares possuem, então, grande quantidade de microvilosidades e muitas mitocôndrias que dão o aporte energético necessário para essa intensa atividade celular. Como resultado, nós temos que 2/3 do filtrado já é reabsorvido nessa primeira passagem pelo túbulo contorcido proximal, o que resulta numa taxa de reabsorção de aproximadamente 65% para a água, para o sódio, para o potássio, 50% para o cloreto, 80% a 90% para o bicarbonato, 50% para a ureia, e para alguns solutos orgânicos, como a glicose e os aminoácidos, 100% dessas substâncias serão reabsorvidas no túbulo proximal, representando uma etapa crucial desse processo, especificamente para essas substâncias. Essa imagem nos apresenta as etapas pelas quais os solutos e a água deverão passar para que sejam reabsorvidas. Para compreender essas etapas, num primeiro momento, vamos entender o que está sendo apresentado aqui nessa figura. Nós temos a estrutura de uma célula tubular nesse contorno em um cinza mais claro, e essas células tubulares possuem uma membrana que é voltada para a luz do túbulo e está em contato com o filtrado, que é a membrana luminal, e há uma membrana posterior, que é a membrana basolateral. A partir das células tubulares, nós temos um espaço intersticial que é preenchido com líquido. E a partir desse espaço intersticial, nós temos finalmente os capilares peritubulares. Sendo assim, um soluto, por exemplo, para que seja reabsorvido, ele primeiramente deverá deixar a luz do túbulo, vindo pelo filtrado, e passar pela membrana luminal.
uma vez no interior da célula tubular, deverá passar pela membrana basolateral e, finalmente, deixar o espaço intersticial e entrar nos capilares peritubulares. Essas etapas se referem às substâncias, ou, quando for o caso da água, que possuem um tipo de transporte transcelular, ou seja, são substâncias que atravessam a célula tubular, passam pelo interior da célula tubular para serem finalmente reabsorvidas. E esse transporte transcelular, ele pode ser do tipo passivo ou, como nós visualizamos aqui nessa seta em vermelho, ativo, quando houver gasto de energia. No entanto, há uma segunda possibilidade que diminui o número de etapas nesse processo de reabsorção, que é quando essas substâncias, solutos e água, utilizam a via paracelular, ou seja, a passagem de água e de solutos entre as células tubulares, uma vez que essas substâncias deixam a luz do túbulo, passam entre as células tubulares e, uma vez no líquido intersticial, seguem então para a última etapa de transporte do líquido intersticial para o interior dos capilares peritubulares. Independente do tipo de soluto, de substância, e em relação à água, todas essas substâncias estão atreladas, estão dependentes ao processo de reabsorção de um íon específico, que é o sódio. Sendo assim, a movimentação do sódio dentro do processo de reabsorção, desde a sua saída do filtrado na luz do túbulo até a sua chegada nos capilares peritubulares, esse processo de reabsorção, ele favorece ou ele permite que outros ânions, que outros cátions e também a água acompanhem esse mesmo processo de reabsorção que é realizado pelo sódio. Então, para que a gente compreenda como outros ânions, como, por exemplo, o cloreto, ou a movimentação de água, ou a movimentação de outros cátions, como, por exemplo, o potássio, de que forma eles são reabsorvidos, a primeira etapa é compreender a reabsorção do sódio. Para isso, nessa imagem, nós mais uma vez estamos visualizando aqui uma célula tubular, a luz do túbulo por onde está chegando o filtrado. Atrás da célula tubular nós temos o espaço intersticial e finalmente os capilares peritubulares. O primeiro aspecto dentro da etapa de reabsorção do sódio é que na membrana basolateral, especialmente quando nós estamos falando de túbulo contorcido proximal, a membrana basolateral possui uma quantidade considerável de proteínas do tipo sódio-potássio ATPase, que bombeiam ativamente sódio para fora da célula e potássio para o interior. Uma vez que o sódio é bombeado para fora da célula contra o seu gradiente de concentração, no interior da célula tubular sempre haverá uma baixa concentração de sódio. Então, bomba sódio, potássio ATPase, bombeia sódio para fora, dentro da célula a concentração desse íon é baixa. Se nós olharmos o interior do túbulo, a luz do túbulo, onde está chegando o filtrado,
Esse filtrado é rico em sódio. Nós temos uma alta concentração de sódio que foi filtrado lá no corpúsculo renal. E quando chega nessa região aqui do túbulo proximal, há uma grande concentração de sódio. Então, observem que teremos um gradiente. Muito sódio na luz do túbulo, pouco sódio no interior da célula tubular, o que irá favorecer a primeira etapa dentro do processo de reabsorção para o sódio. Aí nós temos que lembrar que esta primeira etapa ela depende desse transporte ativo na membrana basolateral. E essa primeira etapa ela pode acontecer de diferentes formas. Nós temos vários tipos de proteínas que fazem cotransporte sódio com outras substâncias. Nós temos canais exclusivos para o sódio. Então, essa etapa de entrada na célula tubular, ela pode acontecer de várias formas. Mas para que essa primeira etapa ela aconteça, ela depende dessa movimentação ativa, desse transporte ativo de sódio na membrana basolateral. E uma vez que o sódio faz essa movimentação, ele leva junto com ele ânions, especialmente para manter o equilíbrio eletrolítico, e movimentação de água para garantir o equilíbrio osmótico com essa movimentação de soluto, deixando a luz do túbulo e chegando no espaço intersticial. Aqui nessa imagem, nós temos uma representação semelhante à imagem anterior, mas demonstrando quais são essas substâncias que acompanham o transporte, ou melhor dizendo, a reabsorção de sódio. Uma dessas moléculas é a glicose, onde nós temos uma proteína que faz o cotransporte sódio-glicose. Há proteínas cotransportadoras sódio-aminoácidos, alguns outros íons e vitaminas. Sendo assim, como eu acabei de mencionar, o sódio encontra várias portas de entrada na célula tubular. Já algumas dessas substâncias, como nós teremos a oportunidade de mencionar, encontram exclusivamente um cotransporte com sódio como um meio de iniciar o processo de reabsorção. E aqui demonstra que esta etapa é um transporte ativo secundário. Por quê? Porque o transporte ativo primário está na membrana basolateral. O transporte ativo de sódio para fora da célula e de potássio para o meio intracelular. Outras substâncias passivamente são reabsorvidas acompanhando o gradiente que é gerado pelo sódio. Essas substâncias incluem, então, ureia, outras substâncias lipossolúveis, a própria água, que tem a possibilidade de fazer um transporte transcelular, mas também fazer uma rota paracelular, como está sendo demonstrado aqui também para o cloreto, outros ânions e também para o potássio. Um detalhe aqui nessa imagem é que essa etapa final no processo reabsortivo, independente de quais foram as movimentações iniciais, então essa etapa final de deixar o líquido intersticial e entrar nos capilares peritubulares obedece às mesmas forças de Starling que nós mencionamos no processo de filtração. Essa movimentação de solutos, o que gera a movimentação de água para esse espaço intersticial,
faz com que a pressão hidrostática neste meio seja superior à pressão hidrostática do sangue no interior dos capilares peritubulares. Portanto, esse gradiente favorece, então, que a água e os solutos deixem o líquido intersticial e passem através das células endoteliais para o interior dos capilares peritubulares.